Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Então, segundo ano, venho mais uma vez aqui abraçá-los, venho mais uma vez dizer que possamos ter um dia bom, tá bom? De estudo. E hoje nós vamos corrigir os exercícios da segunda-feira passada, tá bom? Inicialmente. E depois nós vamos ver algumas coisas sobre verbos, porque eu sei que vocês é, não viram algumas coisas sobre verbos, precisa às vezes até de uma explicação, né, a mais sobre aquela segunda parte de verbos, sobre subjuntivo, imperativo. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas a gente vai verificar isso daí, tá bom? E também a gente vai tentar resolver alguns exercícios, né? Nós vamos tentar resolver alguns exercícios aí da hora do estudo, tá bom? Que é sobre verbos também. Então vamos lá. Olha só que nós temos aqui. Temos a nossa atividade da semana passada, de segunda-feira, tá bom? Então, olha na página 22, tá bom? Começa na página 22 e vai até a página 28, essa primeira parte. Então é o seguinte, vocês leram aqui a tirinha e ele pergunta assim: o que produz efeito na tira? É porque a palavra reduza, né, ela está sendo posta aqui como verbo, só que depois o rapaz entende como se fosse a cidade, né? Então esse seria o efeito. Por que a palavra reduza é interpretada como verbo nos quadros iniciais? Porque é o seguinte, gente, nesses quadros aqui, né? Porque sempre o verbo sempre vai expressar, né, uma ação, sempre vai expressar um fenômeno da natureza. Então aqui no caso seria uma ação. Então por isso, né, que dá para entender que nos quadros iniciais reduza seria verbo. Vamos para a questão 2. Aí é o seguinte, gente, ele está pedindo aqui nessa questão 2, ele vai dar várias orações e ele quer que você classifique se é verbo ou substantivo essa palavra, as palavras que estão destacadas. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui dessa primeira. Ó. Vou falar pouco para não cansar a plateia. Né? Então aqui é a ação de falar. Né? Então nós temos aí um verbo. Agora quando eu coloco assim, o falar, olha só, nós temos aqui um determinante antes dessa palavra falar. E esse determinante é um artigo. E a gente sabe na gramática, todo artigo, né, ele determina o seu substantivo. Então, falar automaticamente se torna o quê? Substantivo. Por quê? Porque tem um artigo aqui definindo esse substantivo. Tá bom? Então, tudo, né, todas as outras vão seguir essa sequência. Né? Rejunte vai ser verbo, e o rejunte nós temos um artigo aqui à frente dessa palavra que vai determiná-lo, então rejunte vira substantivo. E assim vai seguindo a sequência, tá bom? Ok? Então 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Beleza. Aí nós vamos para a página 24. Questão 3. Aqui tem a tirinha, vocês leram, né? E aí diz assim: se o senhor fosse da minha idade, o que faria da sua vida? Aí o pai responde: ouviria os meus pais, desenvolveria hábitos saudáveis e estudaria bastante. Mas acima de tudo eu me divertiria um pouco. Na letra A diz o seguinte: no primeiro quadro, qual pessoa do discurso H emprega para responder o filho? Justifique sua resposta mostrando como se pode obter essa informação. Bom, ele utiliza a primeira pessoa, né? Eu ouviria meus pais. Eu desenvolveria hábitos. Beleza? Letra B. Explique como se dá o efeito de humor na tira. Porque é o seguinte, como ele falou primeiramente que iria fazer tudo isso, coisas positivas, mas depois ele falou, né, que iria se divertir também. Então, meio que há uma oposição nessas orações. 4. Relacione a situação ao que é expresso em cada enunciado. Primeiro, Marina vem à festa. 2. Eu gostaria que Marina viesse logo. 3. Marina, por favor, venha à festa. Então a sequência fica assim, ó. O enunciado que expressa um desejo é a 2, ó. Eu gostaria que Marina viesse logo. Vocês lembram do subjuntivo? O modo subjuntivo é aquele que indica que dá incerteza. Tem que lembrar disso. Então a 2 é subjuntivo. O enunciado que expressa uma afirmação concreta. Gente, é a primeira, né? Marina vem à festa. Modo indicativo, aquele que indica certeza. E 3, o enunciado expressa um pedido. Marina, por favor, venha à festa. Ou seja, está fazendo um pedido para Marina, então,
modo imperativo. Aqui a questão 5. A questão 5 é a letra E, tá, gente? Encontrarei uma saída, vocês verão. Quem marcou aí certinho, já corrige aí. A 6 é o seguinte, tem que ler esse poema, o poema Retrato, da Cecília Meirelles. E aí pergunta, qual a temática do poema? Bom, gente, é justamente como o eu lírico se sente naquele momento, né? Como ele se vê diante do espelho naquele momento. 7. Quais são as características do eu lírico no momento da enunciação? Bom, ele se sente o quê? Triste, magro, né? Com olhos vazios, o lábio amargo. 8. É possível saber as características que o eu lírico apresenta no passado? Bom, então dá pra saber sim, porque como ele falou que ele tá assim magro, triste, então deduz-se que ele era mais forte, mais viril, mais alegre, né? 9. Qual é o tempo verbal predominante nos versos? De que forma essa escolha se relaciona com o tema do poema? Bom, a gente está utilizando aqui, né, gente? Eu não tinha. O tinha é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, dá a ideia de que a ação é obviamente no passado, né? Que ele tinha essas características aí no passado. Então, é justamente, né, essa relação com o tema do poema, retrato, né? Então, o retrato a gente sabe que reflete o que era no passado. Você tem um retrato, você tem uma foto ali. Retrato é a mesma coisa que foto, tá, gente? Você tem uma foto ali que reflete o quê? O passado, algum momento do passado. Tá bom? Por isso que também foi utilizado aí o pretérito imperfeito. Página 26. Bom, vamos corrigir aí. Questão 10. Olha só, importante, isso aqui vai cair em prova, hein? A D é a correta, porque ele está utilizando, ó, faz emissão a um fato que ocorreu no passado. Ele utiliza o presente. Olha aqui a frase. Então, nesse dia, Dom Pedro I proclama a independência. Só que Dom Pedro I declamou a independência lá atrás, 1800 e pouco. Então, o que acontece? Ele utiliza o presente para dar uma ideia de como se fosse uma ação atual. Mas a gente sabe que aconteceu lá no passado. Então faz emissão a um fato que ocorreu no passado e traz esse passado para mais perto, ou seja, para mais para a atualidade. 11. Relaciona as frases a que o uso do presente indicativo expressa. Então fica assim a sequência, tá, gente? B, C, D e A. Isso aqui também eu expliquei no vídeo da segunda-feira e vai cair em prova para você analisar esses tipos, tá bom? Questão 27. Vamos lá. Página 27, questão 12, isso aqui é importante também, tá? Isso aqui provavelmente vai cair no mesmo estilo. O pretérito perfeito é utilizado em várias situações. Assinale a que se refere ao que pode ser observado na estrofe. Então, gente, eu falei para vocês naquela vez, da segunda-feira, que o pretérito imperfeito, uma das funções que ele possui é justamente tal que dar uma ideia de que algo habitual está acontecendo, de que ações habituais estão acontecendo ou aconteceram. Tá bom? Então, a letra E aqui é a correta. Expressar que um fato acontecia habitualmente, ou seja, era costume aquilo acontecer. 13. Observando as alternativas da questão anterior, indique o uso do pretérito imperfeito nesses fragmentos. Na letra A, é substituir o futuro do pretérito, geralmente na linguagem coloquial. Então, assim, ó, se eu soubesse, não andava na rua. O certo seria a gente usar não andaria na rua. Só que tem justamente isso daí, gente. Tem que tomar cuidado. Alguns verbos, dependendo do contexto e da intenção do autor, ele vai trocar um verbo, um tempo verbal pelo outro, tá bom? Dependendo do sentido que ele quer pôr também. Então aqui seria andaria, mas aí ele colocou andava, beleza? Por alguma intenção, por uma questão que ele, né, tem preferência. B. Aqui seria o que? Indicar tempo impreciso ou vago. Letra C seria expressar um fato que decorria no momento em que se dava outro fato. Então aqui, ó, só para a gente entender isso daqui. Letra C. Por enquanto tem muita poeira cobrindo tesouros como o carrossel da barbearia, onde as crianças brincavam, enquanto esperavam para cortar o cabelo. Ou seja, enquanto elas esperavam uma coisa, elas já estavam, né, fazendo outra coisa. Então, nós temos aí, e essa é uma característica do pretérito mais que perfeito, né? Vocês perceberam que essa característica aí
Foi o que eu expliquei do pretérito. Quem está atento percebeu que essa é uma característica do pretérito mais que perfeito. Só que, como eu falei para vocês, depende muito da intenção do autor. A gente não pode falar assim, aquele verbo, aquele tempo verbal vai indicar só isso. Pronto, fechar numa caixinha. Não, depende muito da utilização, de como o autor vai utilizar esses recursos, tá bom? D. Substituir o presente indicando respeito e polidez. Então, eu queria lhe falar um momento. Então, o certo seria eu quero lhe falar um momento, eu quero lhe falar, eu quero lhe falar uma coisa, né? Eu quero lhe falar alguma coisa. Só que a gente utiliza aí o pretérito imperfeito para indicar um respeito, uma questão mais de polidez, tá bom? 14, letra B, beleza? 15, lê os anunciados e responde a questão. Olha só, isso aqui é interessante. Carla começou a praticar esporte. 5 meses depois, corria num parque perto de sua casa. Carla começou a praticar esporte. 5 meses depois, correu num parque de sua casa. Qual a diferença de sentido entre eles? Há alguma mudança formal que indica esse fato? Aqui, ó, corria e correu. Corria tá no que, gente? No pretérito imperfeito do indicativo. E correu, tá ok? No pretérito perfeito. Então, isso daqui, ó, esse primeiro, dá a ideia de hábito, ou seja, ela passou a correr no parque perto de sua casa. E aqui, correu, dá uma ideia de quê? De que ela fez aquilo só uma vez. Tipo, ela correu e pronto, acabou ali a ação. Por quê? Porque é pretérito perfeito. O pretérito perfeito, a ação acaba ali, né? E o pretérito imperfeito, não. Ou tem uma relação de hábito, de costume, ela está fazendo aquilo, né, por várias semanas, por vários meses, que é o caso dessa oração. Ou também tem outro sentido, que é o quê? Que é justamente quando uma ação é interrompida, né? Uma interação, não é o caso desse exemplo, mas pode acontecer. É uma ação que não foi totalmente concluída. Então, beleza. Aí a gente vai responder isso aqui, né, amanhã, tá bom? Porque o exercício já da página, que vai da página 29, beleza? Então, ok, eu espero que vocês tenham corrigido aí. Então a gente vai agora para o nosso slide, relembrar algumas questões, tá bom? Sobre verbos. Então vamos lá, gente. A gente falou aí na terça-feira. Na terça-feira nós falamos, porque assim, na segunda nós iniciamos verbos, não foi? Na terça nós continuamos. E eu percebi que na aula de segunda-feira, ok, perfeito. Na aula de terça-feira, não. Na aula de terça-feira ficou muito... o contato não foi tanto, né, em relação ao vídeo, né? Muitas pessoas não viram o vídeo de terça-feira. Então a gente vai revisar por quê? Porque é importante, tá, gente, de saber o modo subjuntivo. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês do que eu vou trabalhar nos testes e nas provas, tá bom? Então a gente sabe que o modo subjuntivo, gente, coloca aí no caderno de vocês. O modo subjuntivo é aquele modo que dá incerteza, que dá uma dúvida, que dá uma hipótese de alguma coisa que provavelmente vai acontecer. Não é nada certo. E ele é dividido em presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos lá. Então, professor, tudo bem, eu sei que o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, eles três vão indicar dúvida. Beleza, incerteza, exatamente. Só que tem algumas características particulares que não são tão difíceis, tá bom? Mas eu vou falar para vocês qual é a principal que eu vou pedir nos testes e nas provas, e aquelas que são mais comuns também em vestibulares. Então, olha só, o presente, gente, geralmente eu vou utilizar essa questão aqui, ó. Um fato presente, mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento. Então, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos, ou seja, talvez eles façam, a gente não sabe, né? Então, olha só, professor, como é que eu sei que está no presente do subjuntivo? Anota aí. Olha só, geralmente, gente, a gente vai utilizar o que na frente. Geralmente, né? Toda vez a gente vai utilizar o que. Então, aqui nesse caso não apareceu o que, né? Mas se a gente for conjugar o verbo fazer no presente, olha como é que fica. É por isso que você tem que estar atento. Que eu faça, que tu faças,
que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Então, olha só, você tem que identificar, professor, então eu preciso saber de cabeça a conjugação? Não necessariamente, mas você precisa saber qual é a partícula, qual é a estrutura da conjugação do presente do subjuntivo. Que eu faça, que eu faça, que tu faças, que ele faça. Ok? Assim vai ficar muito mais fácil para você identificar o que é presente, o que é pretérito e o que é futuro do subjuntivo. Beleza? Mas lembrando que nem sempre esse que vai aparecer na frente. É por isso que eu estou falando para você. É bom você saber a conjugação, é bom você saber conjugar para poder identificar. Professor, mas isso acontece só na sua prova? Não. No PSC, CIS também acontece. Nem sempre vai aparecer tudo mastigado para você. Às vezes só vai aparecer ele conjugado. E aí você tem que se virar. Tá bom? Então, beleza. Então, esse daqui, né, geralmente é o mais pedido, é o que eu vou pedir também. Mas ele pode indicar um fato futuro, mais duvidoso ou incerto. Aí, como eu falei para vocês, alguns verbos, dependendo da intenção do autor, eles vão indicar uma outra coisa, né, uma outra coisa, dependendo muito, né, da maneira como ele é utilizado. Então aqui, ó, talvez eles venham amanhã, dá uma ideia de futuro, mas o verbo que está sendo utilizado é o presente do subjuntivo, né, o tempo verbal. Beleza. Ok, então circulem essa daqui, que é a mais, né, provável eu colocar na prova e teste. Circulem aí, então dê uma ênfase para isso. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, né, o pretérito é passado, certo? Então o que acontece? A principal que eu vou pedir, gente, a principal que eu vou pedir é essa daqui, ó. Essa segunda. Professor, mas é muito difícil, é muito grande. Não, olha só, é porque é o seguinte, o pretérito imperfeito, ele tem uma característica muito importante. Na maioria das vezes ele vai aparecer assim. Ele sempre vai aparecer combinado com outro verbo. E geralmente esse verbo é o que? É o futuro do pretérito. Então é o seguinte, gente, o professor vai continuar indicando uma dúvida, uma incerteza? Sim. Então olha só o exemplo, o conceito que eu vou explicar para vocês. Uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência, pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro. Mas calma, olha só o que eu vou explicar para vocês. Olha o exemplo. Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Então é o seguinte, nós temos um verbo aqui, ó, no pretérito imperfeito. Professor, como é que eu sei que está no pretérito imperfeito? Olha só, presta atenção. Geralmente, a terminação do pretérito perfeito é essa daqui, ó, SS, tá? Se eu estivesse, se eu amasse, se eu colaborasse, se eu estudasse. Então, toda vez que tiver o SS, é pretérito imperfeito. Então, anota aí, professor, toda vez que tiver SS, é pretérito imperfeito do subjuntivo? Sim, tá bom? Então, já fica aí a dúvida sanada. Olha só, professor, tem também aquela partícula que o senhor falou do pretérito, do presente, do subjuntivo? Tem no pretérito imperfeito? Tem também. É o se. Então, se eu estivesse, se tu estivesses, se ele estivesse, se nós estivéssemos, vós estivesseis, se eles estivessem. Então, presta atenção, professor, toda vez vai aparecer o se na frente? Não. Como a mesma coisa do presente. Pode ser que apareça, mas pode ser também que não apareça. Depende muito da pergunta, da intenção do vestibular também. Às vezes eles não colocam, né? Então tem que estar preparado para tudo. Aqui no caso, né, eu coloquei para vocês, tá bom? Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Ok. Então, professor, qual é o outro verbo aqui que está dando esse apoio, então, para o pretérito imperfeito? É o poderia. O poderia, ele está o que, gente? Anotem aí. Futuro do pretérito, né? O poderia ter ajudado. Ou seja, você percebe que há uma relação. Há uma relação.
entre o primeiro verbo, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, e com o segundo verbo, que está no futuro do pretérito. Professor, então isso aí vai acontecer todas as vezes? Na maioria das vezes sim. Por quê? Porque eles precisam um do outro para fazer sentido, né? Então, se ele estivesse aqui ontem, uma ação, né, no passado, poderia ter ajudado, ou seja, uma ação no futuro, mas que tem uma relação no passado. Então, deu para perceber como casa a ideia? Beleza? Então é isso. Anotem essa dica que eu falei para vocês, certo? Tanto do pretérito imperfeito, né, a estrutura dele, SS no final, como a relação que ele tem com o futuro do pretérito, beleza? Sempre dando uma ideia de incerteza ou de dúvida também. E o futuro, né, gente? O futuro, ele vai indicar uma possibilidade ou uma incerteza, mas o que? No futuro, né? No futuro. Então, olha só. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Olha só, gente. Se o pretérito perfeito faz correlação com o futuro do pretérito, o futuro do subjuntivo faz correlação com o futuro do que, gente? Do presente. Certo? Qual é o futuro do presente, professor? Olha aqui, ó, saberei. Eu saberei, tu saberás, ele saberá. Nós saberemos, vós sabereis, eles saberão. Beleza. Então é o seguinte, quando eu voltar, certo? Futuro do subjuntivo. Professor, como é que eu vou saber que é futuro do subjuntivo? Você vai saber por quê? Porque é o seguinte, no futuro do subjuntivo, aquela partícula que aparece à frente do verbo é o quando. Olha só, quando eu voltar, quando tu voltares, quando ele voltar. Então, gente, é muito importante seguir essas recomendações, prestar atenção no que eu estou falando e até anotar, porque quando você for estudar fica mais fácil. Então, gente, o verbo quando ele está no futuro do subjuntivo, geralmente ele vai aparecer dessa forma aqui, ó, do infinitivo. Ó. Quando eu voltar, quando os sinos badalarem, olha aqui, ó, certo? Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr, sempre no infinitivo, tá bom? E professor, qual é a correlação que ele vai fazer com o verbo, com o futuro do presente? Está aqui, ó. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Né? Então, olha só, emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade de ser concluída em relação a um fato no futuro. Né? E você sabe, gente, que o futuro do presente ele dá uma ideia de quê? De meio que, ó, eu sei o que eu vou fazer, é meio que uma certeza, né? Então, quando eu voltar, ou seja, uma probabilidade, não é certo que ele vai voltar. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe meio que ele já tem uma certeza do que ele vai fazer. Então, percebeu qual é a relação de um verbo com o outro? Isso daí a gente vai estudar com mais precisão, tá bom? Essas relações de verbos, a gente vai estudar com mais precisão lá na segunda parte do livro, tá bom? Depois, lá no finalzinho do bimestre, a gente vai estudar essa correlação, tá bom? Então, beleza. Então, circulem essa daqui, essa parte principal, tá bom? Beleza? Que aí eu vou solicitar na prova e no teste. Bom, então ficou bem definido, certo? Presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Relembrando aqui, nós temos as formas do modo imperativo, imperativo negativo e afirmativo, como eu falei para vocês. O negativo você só vai colocar um não na frente. Não falem alto, dá uma ordem, né? Não falem alto. E o afirmativo você só vai colocar o verbo e depois a pessoa ao lado. Então, falai tu mais alto. Professor, mas por que a pessoa vem ao lado aqui? Porque é o seguinte, no imperativo afirmativo tem essa estrutura. Primeiro vem o verbo e depois vem a pessoa. Tá bom? E as formas nominais, né, como eu falei para vocês, o infinitivo, o gerúndio e
a particípio, aqui primeiro infinitivo, aqui por segundo o particípio, tá bom? E cadê o gerúndio? Vamos ver aqui, ó. Aqui, pronto, apareceu. Infinitivo sempre naquelas terminações, né? A primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR, beleza? E o gerúndio aqui com essas terminações ando, endo e indo, e o particípio com essas terminações ado, ido e ado e ido, tá bom? Então aqui, ó, cantado, vendido. E nós falamos também sobre os tempos compostos e as locuções verbais. Gente, bem fácil, né? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente forma aí o tempo composto, a gente tem o verbo ter ou haver, mais o verbo principal no particípio, beleza? Então aqui, ó, tem crescido, temos sido abençoados. Isso aqui, obviamente, quando nós temos aí dois verbos, certo? Na voz passiva, certo? Temos sido abençoados, né, em todos os aspectos da nossa vida. Bem fácil. E a locução verbal é quando nós temos também, né, um verbo auxiliar agora e um verbo principal, certo? Só que é o seguinte, esse verbo auxiliar pode ser qualquer um, não pode ser só o ter ou haver, entendeu? Como acontece lá no tempo composto. Aqui na locução verbal pode ser qualquer um, né, o verbo auxiliar. Mas o verbo principal aqui, ó, esse daqui, tem que estar ou no infinitivo ou no gerúndio. Então essa é a grande diferença. O tempo composto, o verbo principal sempre vai estar o quê? No particípio. E aqui na locução verbal, o verbo principal, que é o segundo, sempre tem que lembrar, o segundo verbo é o verbo principal. Ele vai estar no infinitivo ou no gerúndio, tá bom? Então aqui, ó, estamos fazendo. Estamos é o verbo auxiliar e fazendo é o quê? É o verbo principal que está no gerúndio, aqui, ó. Vou comprar. Vou é o verbo auxiliar e comprar é o nosso verbo que está no infinitivo, tá bom? Então aqui nós temos uma locução verbal. Bem fácil de identificar, não é difícil não, tá bom? Bom, aqui a gente vai corrigir esse exercício amanhã, beleza? Então é isso que eu queria revisar com vocês, viu como não é tão difícil? Agora a gente vai só resolver aqui um exercício rapidinho, tá bom? Só que esse exercício eu vou resolver com vocês algumas questões, tá bom? E aí as outras vocês farão sozinhos, tá bom? Deixa eu só colocar aqui na página também, beleza? Página 33. Então já anote aí, você vai fazer da página 33 até a página 30 e... Deixa eu só verificar aqui, página 37, tá bom? A sessão A Hora do Estudo, essa sessão aqui, tá, gente? Aqui, ó, essa sessãozinha aqui, A Hora do Estudo. Deixa eu colocar aqui na câmera, cadê aqui? Aqui, ó, A Hora do Estudo, tá bom? Tá aparecendo aí? Tá, né? Beleza. Por que eu mostrei na câmera se aparece bem aqui na tela? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Primeira questão da página 33. Você tem aqui um texto sobre a internet, né? Eu vou resumir para vocês, certo? Que ele vai falar sobre a questão do acesso das pessoas nos sites. Ele fala que quando você acessa um site, pelo menos 400 outros não conseguem acessar, né? Existem 400 outros sites que você não consegue acessar, né? Isso é uma coisa comum, né? É uma coisa comum. Então ele fala o seguinte, ele sempre utiliza um contato com o leitor, sempre o você, ó. Então os gêneros do discurso jornalístico, geralmente a manchete, a notícia, a reportagem, exige um repórter que não diz eu, nem mesmo que se refira ao leitor do texto explicitamente. No trecho lido, ao contrário, é recorrente o emprego de você. Lembra que o jornalista ele tem que ser o mais imparcial possível, né? Só que nesse caso ele não foi, justamente para ter uma estratégia. Então, como ele fala de internet, a resposta possível só pode ser essa daqui, ó. Deixa claro o leitor esperado para o texto, aquele que visita redes sociais e sites de buscas no dia a dia. Então, como ele está falando de internet, então ele vai buscar um público-alvo, que é justamente esse pessoal que acessa, né, os sites e outras coisas da internet, tá bom? Questão número 2. Olha só, gente, a questão número 2 diz o seguinte, tendo em vista um contexto, é possível concluir de modo irrefutável
tá bom? Que a citada moradora do Brooklyn faz parte dos paulistanos que não apreciam o canto do Sabiá Laranjeira, justifique com base no texto. Então vamos ler aqui rapidinho essa questão. Cantoria de Sabiá Laranjeira na madrugada divide ouvidos paulistanos. Diz uma antiga lenda indígena que durante as madrugadas, no início da primavera, quando uma criança ouve o canto de um sabiá laranjeira, ela é abençoada com amor, felicidade e paz. Isso lá na floresta. Na selva urbana a história é outra. Tem gente se revirando na cama com uma sinfonia que chega a durar 2 horas seguidas antes mesmo de clarear o dia. Morei 35 anos no interior paulista e nunca fui acordado por passarinho algum, conta uma moradora do Brooklyn, Zona Sul. Agora, em plena São Paulo barulhenta e caótica, minhas madrugadas têm sido bem diferentes. Não, gente, não dá pra afirmar, concluir que ela está sendo incomodada com isso, que ela está incomodada com isso. Ela fala que é diferente, mas ela não posiciona que isso é ruim ou que isso é bom. Né? Ela só fala que é diferente. Então, essa 2 não dá para concluir de maneira concreta que ela está incomodada com isso. Tá bom? Beleza, gente. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse exercício aqui, da página 33, respondi 2 questões com vocês, até a página 37. Grande abraço, pessoal. Qualquer coisa pode me chamar.